Saudações, que é o Dr. Júlio Castro. Bom, sou fisioterapeuta aqui na minha cidade, Pindamonhangaba. Atendo também em outras cidades com a parte de terapia manual, né, que são técnicas da osteopatia, da quiropraxia, do dry needling, e várias outras técnicas no tratamento da dor e da baixa mobilidade. E eu vim aqui falar sobre esse vídeo, uma coisa muito importante, que eu vejo muitos erros na área da saúde aqui da minha cidade, onde eu posso ajudar, tá? Lembre-se só que eu não estou aqui pegando esse vídeo e criticando alguém ou falando que está errado alguma coisa, tá bom? Na minha cidade de Pindamonhangaba. Mas sim que você possa mostrar esse vídeo, né, ao prefeito, a vereadores, né, ou então o novo prefeito que possa aí estar aqui na cidade, vereadores, para que possa ter uma melhora na saúde. Muitas coisas estão erradas e que nós podemos sair do sistema e fazer uma coisa melhor, né, que outras cidades possam copiar isso, né? E aí isso aqui ser um exemplo, na minha cidade aqui que é de Pindamonhangaba. Já falando para todos que eu não sou candidato a vereador, não sou candidato a nada, apenas eu vejo muita coisa errada porque eu atendo muito paciente, né, que veio do SUS para cá fazer fisioterapia, né, que estava no hospital e de repente por alguma patologia, né, me procurou para poder tratar isso, né, exemplo, uma fibromialgia, outras patologias, e eu acabo conversando com a pessoa e descobrindo muitas coisas, né? Então estou fazendo essa live agora aqui para ficar gravada, né? Eu vou colocar nas redes sociais e que possa isso ser um exemplo, tá bom? Para várias cidades, para onde for que esse vídeo esteja, né? Que você possa compartilhar se você gostar, tá bom? Então vamos lá então. São duas coisas importantes que eu queria falar muito. É sobre a minha área, que eu sou fisioterapeuta. Vou colocar meu site aqui embaixo, tá bom? Quem quiser saber sobre mim, sobre o site, sobre quem sou eu, né? Os meus estudos, tudo certinho, testemunho, onde eu atuo, tudo certinho, é só entrar aqui para me conhecer. Agora, o que eu vim falar sobre a minha cidade para poder ajudar aqui a todos que estão assistindo esse vídeo, que irão assistir, né? Porque ao vivo nunca tem ninguém, né? É porque são duas coisas importantes. Primeiro, na minha área, né, da fisioterapia. Uma coisa que é muito atrasada, que devia fazer sentido para os políticos, né? O que, que é? Como pode, assim, o setor de fisioterapia de uma cidade, eles contratarem meia dúzia de fisioterapeutas e colocarem 100 atendimentos por dia, onde ali uma minoria ali consegue ali um resultado, porque cada fisioterapeuta tem que atender vários pacientes em 10 minutos. Isso não causa resultado. Eu lembro até de um paciente, né, que ele comentou que um fisioterapeuta, né, do setor público pegou e falou, né, olha, eu não consigo fazer terapia manual nas pessoas, não consigo fazer técnicas, eu não consigo ali fazer nada, tem que chegar, já fazer uma avaliação rapidinha, fazer ali algum tipo de liberaçãozinha e fazer uma cinesioterapia, algum tipo de exercício pequeno, nem propriocepção dá tempo e já tem que liberar o paciente porque já tem outro, entendeu? E aí os pacientes não têm resultado na fisioterapia, nas lesões, nas dores, e acabam procurando, né? Vindo até mim, e eu vejo que o erro está no sistema. Por que, que a prefeitura, né, os governantes não contratam vários fisioterapeutas, né, para poder pelo menos estar com cada paciente uma hora, pelo menos, que é o tempo pelo menos necessário, né, para fazer toda a parte de fisioterapia, toda a parte de avaliação, o trabalho de terapia manual, que muitos fazem, né, para depois entrar com as máquinas, a parte de eletroterapia e tudo mais para poder finalizar. Então isso é algo muito errado, que eles podem falar assim, né, os governantes, tá, mas isso é um padrão que vem lá de cima, né, do governo federal, tá, não é nosso aqui municipal. Tá, mas que nós possamos mudar isso. E se a gente muda isso, né, talvez possamos aqui ser uma cidade exemplar, né, ser uma cidade que mudou essa lei, esse costume, né, de como é feito, e as outras cidades possam copiar isso, né? Então isso é uma coisa muito errada que eu vejo muito, as pessoas não tendo resultado com a fisioterapia e falam que não tem, que a fisioterapia não causa benefício nenhum, né? Então isso eu vejo que é muito errado por esse sistema, né, que é pregado a todos nós aqui. Então que os governantes futuros, aí, o prefeito, os vereadores possam mudar isso. Contrate muito fisioterapeuta e que cada um tenha uma hora pelo menos com cada paciente para fazer um trabalho digno, um trabalho correto, né, que ele aprendeu na faculdade e em outros cursos,
de extensão universitária para poder melhorar o paciente. É uma vida, é uma pessoa. Né? Isso é uma coisa que tem que ser mudado aqui na cidade e que outros possam ver que aqui seja uma cidade exemplo para todos, tá bom? Isso é uma coisa que eu queria deixar muito bem explicado. E outra coisa que é muito importante que eu vejo, que muitas coisas acontecem, principalmente o maior dos erros todos, né? Eu vejo e você vai ficar assim, ó, espantado com o que eu vou falar, né? Bom, vamos falar sobre o Hospital de Pindamonhangaba. E isso engloba toda a parte aqui do Vale do Paraíba, parte nacional também, porque esse é o costume de todos. Então sempre nós precisamos, né, uma vez ou outra do hospital, e quando nós chegamos lá na triagem, o que eles fazem? Né? Eles medem a pressão, né, faz ali algumas perguntas sobre medicamento tal e tudo mais, mas é muito engraçado porque a saturação, né, para ver a quantidade de oxigênio que está, né, na corrente sanguínea, né, que isso é necessário, que esteja de 92% até 99%, né, porque senão os órgãos podem estar entrando em falência. Não é visto isso, mas tudo bem. Para ver também a parte de batimento cardíaco, se está muito alto o batimento, se está tendo compensação, o que está acontecendo com o corpo, não é visto isso. Apenas a pressão, que é aferida, né? Mas sabe qual que é o quadro pior, né, disso, que nunca foi feito, não sei como está hoje, né? Eu estive no hospital semana passada e ainda não fazem isso, né? É necessário que todos que entrem no hospital procurando ajuda, é necessário que se faça o destro, para ver a glicemia da pessoa. O porquê? Porque se a pessoa tiver com a glicemia, né, pré-diabético, acima de 110, 115, 120, né, e a pessoa ela já tem que ser encaminhada, né, para uma triagem onde a pessoa possa, né, ali a parte do hospital ali, levar a pessoa para fazer pelo menos, olha, a gente precisa pelo menos fazer 3 dias, né, você em jejum destro, para saber como que tá, se você já é diabético, se é pré-diabético, sempre está alta a glicemia ou não. Sabe por quê? Tem uma coisa que é muito negligenciado na saúde da gente. A gente estuda muito essa parte da saúde e vê muito isso, sabe? A gente que é da área da saúde. Muitos ficam quietos, mas eu estou falando, né? Presta bem atenção que você vai entender. A parte de aterosclerose, que é isso, né? Isso é quando as paredes da artéria por dentro, né, artérias, começam a ali machucar. Né, e começa a ficar machucada a parede interna da artéria e a nossa alimentação, né, a parte de gordura que está correndo na corrente sanguínea, né, se você se alimentou, né, e comeu muita gordura tal, e tudo mais, e está na corrente sanguínea, começa essas gorduras grudarem nessas paredes internas da artéria que estão quebradiças. Aí começa a virar uma placa de gordura, né, e começa a ocluir a passagem do sangue naquela região. E veja bem uma coisa importante, as artérias do coração, né, e do nosso sistema aqui encefálico, o nosso cérebro, elas são bem fininhas, né? São arteríolas, são bem pequenininhas. Né? Então, para ocluir é muito fácil. E se ocluir aqui o coração aqui, se as gorduras ali tamparem a passagem do sangue, a pessoa vai ter um infarto. Né? E se for aqui na parte encefálica, ela vai ter um AVC, um acidente vascular cerebral. Né? E aí, olha que interessante isso aí. Isso aí não é visto. E muitos de vocês, acho que todos aqui, já precisaram estar no hospital por alguma coisa. E quando que fizeram o exame de destro em vocês? Porque se já foi detectado lá atrás que você tinha glicemia alta, você é pré-diabético ou diabético, o médico já iria passar para você uma grifagem, exemplo, né, de medicamento, né, para poder essa glicemia aí, ela entrar no seu corpo, né, nas células e não ficar na corrente sanguínea. Né? Então, já iria pedir medicamentos para você. Opa, vamos fazer um exame de sangue também para ver o colesterol e tal, mas não é feito isso aí. Lembre sempre disso, a aterosclerose que mata a pessoa de infarto e AVC. Lembrando que o infarto é a maior causa de mortes aqui no Brasil. Eu acho que creio que no mundo todo também. Isso está na literatura, tá bom? Depois vem o AVC. E aí, olha só que interessante isso aqui. As 3 causas que causam aterosclerose, o que é? É a glicemia alta que ninguém vê. Muitas pessoas passam a vida toda com glicemia alta, estão passando mal, está tudo bem, só que está ali machucando a parede interna da artéria e lá na frente ela pode estar, né, com esse entupimento das artérias e ter um AVC ou ter um infarto. Né? E aí o que acontece? Né? Primeira coisa, a glicemia alta, é o recorde que todo mundo assim acaba tendo problemas, é glicemia alta. Né? E a pessoa não precisa ser diabética. Às vezes é um pré-diabético, mas nunca soube disso. Um caso parecido com isso é o meu também. Eu a vida toda sempre tive a glicemia alta, mas eu nunca me importei.
Fui saber disso agora depois de uns 30 e poucos anos, né? Mas nunca fui feito glicemia, porque tem um caso de diabetes na família e eu pedi para fazer o destro e vi que estava 140 e pouco numa tarde. Né? A glicemia estava alta, né? E já fazia tempo que eu não tinha, me alimentado, né? Então a glicemia está alta. Daí que eu fui procurar um médico e tal. Só que daí quando eu fui, o médico já estava uma situação já meio que tarde, né? É o que acontece com várias pessoas e pacientes que me procuram para fisioterapia e acaba chegando a esse quadro que eu vou te contar para vocês. Então, são três coisas que a aterosclerose ela ocorre: a glicemia alta, ou pessoas que bebem muito, problema com o etilismo, e outra coisa são pessoas que fumam muito. Né? São esses três fatores que levam, né, a esse quadro de machucar a parede interna da artéria e ocluir, ali por causa da gordura na corrente sanguínea, fechar esses vasos, tá bom? Então tá, mas o maior desses quadros, né, porque muitas pessoas não bebem, não fumam, né, e acabam morrendo de infarto e AVC, né, como vários pacientes meus já aconteceu isso aí, nem sabia que a glicemia estava alta, né? Aí o que é isso aí? É porque a pessoa, ela sempre vai, né, procura um médico, mesmo que seja particular, ninguém faz o destro, né? E aí a pessoa vai sempre deixando a glicemia ficando alta, 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 e começa a ocorrer esse quadro, né, de aterosclerose e começa a ocluir passagem do sangue na corrente sanguínea, a pessoa morre de infarto e AVC. Agora, por que que o hospital não faz isso? Aí é pior que eu vou contar para vocês. Eu estava com um pouco de dor no coração em 2023, senti umas pontadas, procurei um cardiologista e ele me deu um exame, né, caro para fazer, que se chama angiocardiograma das artérias coronárias, né? Agora veja bem, o eletrocardiograma que faz no hospital é para ver as ondas, o batimento só do coração, as ondas Q, ST, para ver como que tá. É só isso. Para ver se tem alguma arritmia, desritmia, é só isso. Agora para ver se está a artéria entupida, eles não fazem esse exame. Veja bem. Aí em 2023 eu fui procurar o médico, ele falou: Júlio, como você tem um quadro, né, de, como é que fala, que seu pai morreu de infarto, então vamos fazer um exame que chama angiocardiograma das artérias coronárias, né? Isso é feito em Taubaté só, não existe no Sistema Único de Saúde. No SUS não existe em lugar nenhum, tá? Nem em regional em Taubaté, nem em lugar nenhum. E é caro esse exame, custa R$ 1.500. Eu vi que muitos não podiam fazer. E faz o quê? A pessoa fica com dor no coração até morrer? Aí fica tomando medicamento para controlar a pressão, vai uma simvastatina para baixar o colesterol, um S para poder deixar o sangue ali menos viscoso, né? Vamos dizer assim, mais fino, né? E fica por isso mesmo, e a pessoa fica aguardando até o dia que vai morrer. Né? A pessoa tem que fazer esse exame, que chama angiocardiograma das artérias coronárias, para ver o entupimento, porque daí é com contraste esse exame. E vai ver onde que está entupido, qual artéria que é do coração, que são vários, né? Várias artérias ali estão levando sangue, tudo certinho para o coração, que estão irrigando a musculatura, né? O miocárdio, que é a musculatura do coração. Mas o que acontece nisso aí? Não tem esse exame na rede pública. Eu paguei esses 1.500 e todo ano eu tenho que fazer, agora 2024 também. E eu não fiz ainda esse ano. E olha que eu senti um pouco de dor aqui esses dias no coração e procurei o hospital para me saber, né, se realmente se ainda tem, se ainda não tem esse exame, né? Eu tive semana passada no hospital, né? E é muito engraçado. Daí o médico, ele começa a conversar com a gente, daí eu expliquei, né, que eu sou cardiopata, né, que eu já tenho 45% dessas artérias obstruídas, porque a glicemia era alta durante muitos anos e nunca soube disso, né, porque nem em particular, nem o médico aí do hospital faz exame de destro, e foi, né, expliquei tudo para ele, daí eu falei assim, tá bom, a gente vai te dar um remedinho ali para poder dilatar as artérias. Poxa, eu pensei, um captopril? Né, captopril anda até comigo, até senti dor no coração, eu já tomo eu coloco embaixo da língua e para essas dores no meu coração. Né, porque daí dilata a veia e faz não deixa a angiotensina, né, que é um tipo de enzima, fazer a vasoconstrição, apertar as artérias, né? E aí tudo bem, tipo, eu ando com captopril. Não, mas não é captopril que você já toma, eu vou te dar outro medicamento que daí dilata e para as dores. Tá, mas eu comentei com o médico, não faz exame de angiocardiograma das artérias coronárias para ver se tem entupimento ou não? Ele falou que não, que esse exame até ele sabe que existe, mas eles nunca fizeram, não tem na rede pública. Como assim? Não tem. Se for meu pai, a minha mãe, uma pessoa que não tem condições,
ela vai ficar com dor ali até entupir totalmente, ocluir o vaso e ela vai ter um infarto e não dá tempo de chegar no hospital para poder fazer um cateterismo ou tomar esses medicamentos. Não vai ter, a pessoa vai morrer. E aí, sabe assim, isso é uma coisa muito atrasada, é uma saúde atrasada que eu vejo, porque isso devia ter. Agora os governantes aqui de Pinda podem falar assim, né? Tá, mas isso aí no Brasil todo não tem. Tá, mas por que nós não podemos mudar isso? Por que você que é prefeito, um vereador aí que tenha nome, peso, né, para conseguir verba, não consegue essa máquina grande para poder fazer todos esses exames, né, ou fazer um eco das pessoas? São vidas, vidas que importam, é o amor de alguém, tem uma família, entendeu? Então isso é muito complexo isso aí, né? Porque pelo menos se aqui tivesse esse exame para todos, né, na rede pública, né, e iria evitar de ter, como é que fala, um infarto ou até um próprio AVC, porque daí o que acontece? Esse é a partir esse exame de angiocardiograma, ele vai detectar quais artérias ali estão entupidas e vai falar ali a porcentagem também. Então é sempre assim, acima de 70% eles querem fazer o cateterismo, mas antes eles não fazem, a pessoa fica com um entupimento. Tá, mas como que a pessoa vai saber se já chegou a 70%? Ela tem que ter esses 1.500 todo ano para ficar fazendo. E se a pessoa não tiver, a pessoa fica esperando para morrer. Porque no hospital apenas, quando a pessoa está infartando, vai te dar um remédio para poder desobstruir ali. Desobstruir não, né? Porque essas placas de gordura não tem nada que faça essas placas saírem, tá? Então, quando estão entupidas nas artérias e veias, ali ela fica ali, tá? Essas placas, esses ateromas. Então não tem como diluir isso aí, né? Então os medicamentos evitam de aumentar, mas vai aumentar devagar. E como assim não tem esse exame? Então agora se os governantes aqui de Pinda fizerem, né, comprarem uma máquina dessa cara para fazer esse exame de contraste e tudo mais, e aí seria só Pinda que iria ter? Amém. As outras cidades iam ver que isso é importante, né? Que o caso de óbito ia diminuir muito, né? E as pessoas elas iriam falar que esse Pindamonhangaba é padrão para essas coisas e não ia ter, né, vários quadros de infarto e a pessoa, né, pela aterosclerose, entendeu? Então isso é uma coisa importante, eu acho muito que devia ser feito aqui na cidade. E independente se o governo libera essas coisas para toda a parte pública, mas pelo menos que Pindamonhangaba faça e as outras cidades possam copiar isso aí, entendeu? Porque de repente é o pai da gente, a mãe da gente que está no hospital com a artéria entupida e não fazem nada. Apenas dá um remedinho quando a pessoa sente dor. Mas de repente oclui tudo, a pessoa tem um infarto agudo no miocárdio, ela vai cair no chão e não dá tempo, né, de desobstruir ali, fazer um cateterismo, alguma coisa, entendeu? Então isso aí devia até ter uma coisa preventiva lá atrás. A pessoa tem uma certa idade, 20 e poucos anos, viu que a glicemia está alta, já começa com medicamentos, faz lá uma vez a cada 2, 3 anos, pessoa nova, esse exame, né, para ver se tem alguma artéria entupida, né, que esteja ali obstruindo ali a passagem de sangue. Isso seria muito importante, e evitar mortes, evitar aposentadorias, né? De repente a pessoa ela pode não morrer, mas ela vai ter sequelas e vai ter que ser afastada do trabalho e vai entrar com um auxílio, né, do governo. O governo vai ter que gastar ali, né, por essa aposentadoria ali, um BPC, exemplo, né? Então iria evitar muitas dessas coisas, entendeu? Então isso é uma saúde atrasada que eu que sou da área da saúde vejo muito acontecer no hospital, né? Independente, né, da situação ali que esteja, mas isso é uma coisa que tem que ser feito, sabe, por alguém, né? Então que alguém possa ver esse vídeo, que você possa compartilhar, que você chegue, né, ao prefeito, né, aos novos governantes, aos vereadores, que possam lutar por uma causa assim, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu precisei, eu fui no hospital e fiquei bobo de saber que não existe esse exame, somente particular, e muitos não podem pagar, né? E que possa fazer um preventivo disso aí com pessoas, para que pessoas possam saber que são pré-diabéticos lá atrás, já começar a tratar, para que não vire esse quadro de aterosclerose e aí comece a entupir as artérias e veias e cause um infarto lá na frente ou um AVC, tá bom? Então esse é o meu vídeo, eu vou gravar aqui, eu vou salvar ele, vou colocar nas redes sociais e que você gostou, você possa compartilhar, tá bom? Eu não estou atacando ninguém, eu não estou falando mal de nada, tá bom? É apenas, assim, uma coisa interessante que a gente que é da área da saúde vê muito
e ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada para poder melhorar esse quadro que é o maior de mortes, que é infarto e AVC, que é o quadro de aterosclerose, como que gera esse quadro de aterosclerose e como que podemos evitar. Mesmo que o Brasil não forneça esses tipos de exame, Pinda pode ser o primeiro, pelo menos, a implantar isso, e as outras cidades vão ver que isso é bom e vão querer copiar também. Porque são pessoas, não é apenas um governo, não é apenas um local, são pessoas que são amadas por outras, né? Então sempre falando com vocês com amor e carinho, para vocês entendam, que vocês possam levar isso que eu estou falando para todos, tá bom? Qualquer coisa, estou aqui à disposição, sou fisioterapeuta aqui em Pinda, tá? Eu atendo aqui na Cidade Nova, na Chácara Espaço Saúde Mover e também em outros locais, na Academia Aerofísica também, me chamam muito, em outras clínicas e Santo Antônio, Campos, em outros locais também, tá bom? Então estou à disposição de todos. Obrigado por tudo, se gostou, compartilhe, obrigado.